A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados de meu Pai. Eu quero nesse dia impartir uma palavra do centro do coração de Deus, para que nós possamos ser encorajados a fazer a vontade do Pai nesse dia. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 28, verso 19, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho e fazei discípulo. Fazei discípulos, amados, é um tempo, é onde eu estou e é onde eu quero chegar. E há um tempo a ser percorrido, ao qual nós temos que ganhar, treinar, consolidar, para que depois essa pessoa possa fazer aquilo que aconteceu na vida dela, ou seja, impartir do amor de Jesus que um dia foi lhe dado. Muito interessante é a palavra do Senhor que nos diz em Isaías capítulo 60, verso 1, levanta-te e resplandece, porque é chegada a glória do Senhor sobre a tua vida. No mesmo Isaías capítulo 60, verso 22, diz que um será como 1000 e o mínimo ganhará uma nação. O Senhor ele não precisa de muito para fazer com que o pleno avivamento aconteça neste presente século. Ele precisa da minha e da tua vida. E Ele está olhando e dizendo aonde eu posso encontrar alguém que fique na brecha. Que esse dia seja a minha e a tua oportunidade de nos colocarmos nessa brecha, para que nós possamos saciar as nações, porque nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Imagine que as nações estão famintas. Imagine você abrindo da despensa do Senhor e tirando do alimento, do pão vivo que desceu do céu e saciando vidas. Amados, existe em Romanos capítulo 12, verso 2, uma palavra que diz para que nós possamos não nos conformar com este mundo, mas que nós possamos transformar a nossa mente para que nós possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Se você deseja viver em níveis de fé com Deus e nesse crescimento que Ele possa acontecer na minha e na tua vida, nós temos que galgar uma busca. Você pode desejar viver uma boa vontade de Deus. E a boa vontade de Deus, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus, aos 12 anos, estava ali, perguntando e respondendo perguntas aos doutores. Mas na agradável vontade do Senhor, Ele iniciou seu ministério aos 30 anos. E na perfeita vontade de Deus, Ele estava naquela cruz. Nós podemos também viver uma boa medida, uma medida calcada, uma medida sacudida e uma medida transbordante. Na boa medida você pode querer ganhar o seu bairro. Na medida calcada você quer ganhar a tua cidade. Na medida sacudida você deseja ganhar o seu país. Mas na medida transbordante, já não estamos preocupados com o bairro, com o país, nós estamos preocupados com as nações. Tudo. Que o nosso coração nesse dia esteja envolvido, atrelado, atualizado, predestinado a fazer a obra do Senhor nesta terra. O Senhor deseja impartir a sua bondade para com as nossas vidas. Para isso, nós precisamos assumir uma postura. O Senhor ele diz para mim e para você que muitas vezes nesta caminhada nos machucamos, nos fragilizamos, nos decepcionamos, ficamos fracos. E quando estamos fracos, o apóstolo Paulo toda vez que estava fraco, aí ele estava forte, porque ele se despia de todo o conhecimento humano, de toda a força que ele galgou nesta vida, para que o Senhor possa fazer com que no seu espírito ele possa começar a prevalecer mediante as suas situações difíceis. Talvez você seja um desses que está com essa dificuldade. E o Senhor Jesus ele disse: Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso, simples, e em algumas outras traduções diz humilde de coração. Ele tem para nos dar aquilo que necessitamos. Ele tira o nosso fardo pesado e Ele coloca sobre nós um fardo suave, leve. E este fardo se chama responsabilidade. É um fardo ao qual o Senhor lhe diz, por amor a mim e ao Evangelho.
Amados, nós não devemos só conhecermos Jesus, nós precisamos ser conhecidos dele. Nós não podemos só dizer que falamos e conhecemos Jesus e não temos um compromisso com a sua palavra. Quem não tem compromisso com a palavra é multidão, que só vai atrás de sinais, maravilhas, aquilo que o Senhor pode lhe dar, lhe oferecer. Nós também não devemos ser seguidores ocasionais, como Nicodemos e o jovem rico. Até gostam de Jesus, mas não querem um compromisso. Nós precisamos ser discípulos. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 7, verso 22, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Verso 23 diz, muitos naquele dia me dirão, em teu nome profetizamos, curamos, libertamos. Mas o Senhor lhes dirá naquele dia abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Duas coisas são insuficientes para a salvação. Primeiro, uma simples confissão. E segundo, obras no nome do Senhor. E duas coisas são imprescindíveis para que essa salvação aconteça. Fazer a vontade do Pai e ser conhecido dele. Eu te encorajo nesse dia a fazer a vontade do Pai. Que nós possamos fazer obras de ouro, prata e pedras preciosas. O que são obras de ouro, prata e pedras preciosas, apóstolo? É ganhar almas para o Senhor. Não palmas, mas almas. O Senhor Jesus, ele disse para Adão e Eva, ser fecundos, multiplicar e encher a terra. Houve a queda por causa da desonra, não da desobediência, mas a honra. E aí então o Senhor observa que toda a nação, e ele vê que ele se arrepende de ter feito o homem, mas ele encontra um velhinho ali o buscando, justo, e então ele acha graça aos olhos do Senhor, Noé. E aí então o Senhor lhe dá ali a instrução de uma arca, o dilúvio acontece, e quando as águas baixam, quando Noé desce da arca, com as mesmas palavras o Senhor diz, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Na primeira oportunidade que Noé tem de abençoar os seus filhos, ele amaldiçoou seu filho Cão e seu filho Canaã, e seu neto Canaã. E o Senhor não reconhece paternidade que amaldiçoa filho. Então o Senhor tem que levantar Abraão, que significa pai exaltado, e Abraão, ele muda o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. E o interessante é que em Mateus capítulo 28, verso 19, ele diz, ide por todo mundo, fazei discípulos. Nada mais, ele está querendo dizer, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Não envelheça no lugar errado. Não faça aquilo que você deseja somente. Faça a vontade do Pai que estás nos céus. A igreja hoje está estéril. Muitos não são mais ganhadores de alma como deveriam ser. Mas que nesse dia abençoado o Senhor possa ter trazido um renovo na tua vida, ter te animado. E diz para mim e para você, tu és um filho amado, em quem eu tenho alegria. Amados, a palavra do Senhor diz que quem ganha almas, sábio é. É momento de lançar a mão no arado. É lógico ver os custos antes, mas lançar a mão no arado e começar a fazer a obra do Senhor se cumprir nessa terra. Nós precisamos estabelecer as regiões celestiais, mas precisamos manifestar nessa terra sedenta o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Eu te abençoo nesse dia maravilhoso, em nome de Jesus.